De pé comigo, vamos ler a palavra do Senhor. Nós honramos sempre a palavra de Deus, nós sempre lemos a palavra de Deus de pé aqui nessa igreja. Então nós vamos ler Salmo 27, abra sua Bíblia comigo no Salmos, capítulo 27, nós vamos ler o verso de número 4 e o verso de número 8, a palavra de Deus fala assim, Salmo de Davi: uma coisa peço ao Senhor e a buscarei. Você pode dizer bem alto comigo, diga: uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida e contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Verso número 8: ao meu coração me ocorre, busquem a minha presença, buscarei pois, Senhor, a tua presença. Você pode dizer bem alto comigo, diga: buscarei pois, Senhor, a tua presença. O tema da minha mensagem hoje é buscando por mais. Buscando por mais. Quantos aqui querem mais do Senhor aqui, amém? Vamos orar, feche seus olhos. Espírito Santo, nós agradecemos, Pai, pela tua palavra que vai ser ministrada agora em nossas vidas. Nós pedimos, Deus, que o Senhor possa falar conosco. Nós pedimos, Pai, que o Senhor possa ministrar os nossos corações e de fato o teu Espírito Santo possa encontrar em nós hoje um coração aberto. Nós estamos aqui com uma grande expectativa no Senhor. Nós estamos aqui, Deus, com uma grande expectativa daquilo que o Senhor vai fazer por nós, Deus, e oramos que o que o Senhor faça por nós hoje é levar o nosso coração a esse quebrantamento, a esse entendimento, Deus, que uma só coisa é necessária: buscar a tua presença. Nos desperta hoje, nos desperta espiritualmente, para olhar com os olhos espirituais aquilo que o Senhor quer que a gente seja capaz de ver. Eu oro pela tua palavra fluindo e o teu Espírito Santo agindo nesse lugar. Esta é a nossa oração em nome de Jesus. Você pode dizer amém bem alto comigo? Se assente na presença do Senhor e me dê de presente a sua atenção. Buscando por mais. Quanto mais você experimenta de Deus, mais você quer Deus. E a razão disso, porque nada nessa vida te completa. Eu prometo para você, você pode realizar todos os seus sonhos, você pode ter uma listinha enorme. Eu falar para você, quando você concluir tudo, você ainda não se sentirá completo. E a razão disso, você sabe por quê? Porque você não foi feito para coisas, você foi feito para Ele. Amém. Apenas em Jesus, apenas quando nós estamos buscando a Deus, nesse relacionamento de intimidade, que o nosso coração, que a nossa vida encontra um propósito. A palavra de Deus nos fala no livro de Atos, que Deus de todas as raças fez o homem para que buscasse ao Senhor. O propósito da nossa existência é buscar ao Senhor. Jesus, ele falou no livro de João capítulo 10, eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Essa única maneira de ter vida e abundância é quando você está nesse relacionamento com Jesus. Não é uma religião, é um relacionamento, onde dia após dia, você busca a presença do Senhor, e a palavra de Deus fala que Ele se revelará àqueles que o buscam. Jeremias capítulo 29 diz, buscar-me-eis e me achareis quando você fizer isso de todo o seu coração. Quando nós buscamos a Deus, esse é o momento que o nosso coração se completa, a nossa vida se encontra no Senhor, nós somos plenos no Senhor, porque, mais uma vez, nós não fomos criados para nada nesse mundo, nós fomos criados para a presença dEle. Amém. Nada nesse mundo irá te completar, nada, nenhuma coisa, porque apenas Jesus completa o nosso coração. O carro da minha vida, o primeiro carro que eu dirigi na minha vida, era um carro muito famoso, conhecido como o Monza Tubarão. Esse carro já andou pessoas famosas, moradores de rua, nós já fizemos tantas coisas com esse carro. Foi nesse carro que eu dei os meus primeiros cavalos de pau nas esquinas da cidade. E eu me lembro, gente, que esse carro foi o carro que meu pai, era do meu avô, ele passou para o meu pai, e meu pai falou, rapazes, para mim e meu irmão, esse será o carro que vocês vão dirigir para a faculdade. Nós dizia, pai, mas tem que ser esse, não dava de ser um mais bonitinho. Gente, o Monza era o carro mais ungido também que existia no Brasil. Toda esquina ele deixava uma poça de óleo. Era incrível. Se você passava de 80, você ouvia o vento do Espírito, só, aquele vento nas janelas. E era interessante, pessoal, eu gostava de dar carona para todo mundo. Saía no final da reunião, eu olhava o pessoal assim, estava meio no portão, assim, na saída, dizia, ô você, não tem como ir? Vai a pé? Te dou a carona. Por que eu dava carona? Primeiramente, quando eu dava carona, eu era abençoado. Você planta uma semente, você recebe em Deus, é ou não é? E segunda coisa,
é que se o carro quebrava, tinha gente para empurrar. Isso aí, gente, era de lei, negócio. Que tanto de gente já empurrou esse moço, pessoal. Eu disse, empurra mais, tem que pegar no tranco. Mas pensa num carro que era apaixonado por guincho, a gente via um guincho quebrava da graceira. Era apaixonado pelo tal do guincho. E esse era o carro, gente, que eu dirigia, né? Eu e meu irmão, nós revezávamos. Uma hora eu falei, pai, não dava de ter um carrinho um pouquinho mais bonito para nós ir na faculdade, né? Chegar com esse Monza, fervendo o motor. Meu pai falou, quer esse ou quer ir a pé? Não, esse está ótimo, vamos com esse, é melhor do que a pé. E o pai, o coração dele, né? Falou, rapazada, vocês querem um carrinho melhor, então vamos fazer uma coisa. Eu vou fazer um consórcio. Quem aqui já fez algum consórcio na vida? Consórcio é extraordinário. Você compra ele com a esperança que você vai ser sorteado logo no início. Porém, nunca acontece. Sempre você é sorteado no final. E para você imaginar, quando que o consórcio que o meu pai fez de 5 anos foi sorteado na penúltima parcela? Nós ficávamos todo mês pensando, será que vamos abandonar esse Monzão Tubarão? Teve uma vez que roubaram o Monza Tubarão. E aí meu amigo falou, Mateus, que bênção, você vai se livrar dessa tragédia. A polícia achou. Na mesma noite, num caixa, no mesmo dia, a gente tinha uma coisa, uma unção de Deus nesse carro. Depois de 5 anos, né, já estava ali, foi sorteado o consórcio, o pai falou, Mateus, é só passar na concessionária e pegar o carro. Né, meu irmão queria ir junto, eu falei, deixa que um só vai para não dar azar. Né? Eu fui até a concessionária, a gente, né? Era um carro que a gente queria. E eu entrei no carro, eu estou saindo da concessionária com aquele carro, assim, sabe aquele carro, gente, de cheiro novo. Você já entrou num carro, assim, que nunca ninguém sentou traseiro no banco, só você. É coisa especial, gente, você sentiu o cheiro. E aí eu fiz como todo bom lajano faz. Liguei o somzinho um pouquinho mais alto, tante. Abaixei o vidro, mão invertida no volante. E pensei, vou dar uma banda no centro, calçadão. Gente, eu estou dando uma volta para cá, ai que carro maravilhoso. Tinha até um negócio que abriu o teto. Aleluia. Eu estou andando ali, de repente, pessoal, eu não sei explicar. Mas começou a me dar uma tristeza dentro do carro. E eu vou falar para vocês, gente, com uma vontade de chorar. Eu pensei assim, rapaz, não estou entendendo, eu acho que eu estou ficando muito maluco. Eu andava naquele Monzão Tubarão e dava rindo naquele carro. E agora eu estou nesse aqui que eu tanto queria, estou com vontade de chorar. Eu não sabia explicar, gente, mas eu senti uma tristeza, alguma coisa estava provocando uma tristeza dentro de mim. E eu parei o carro e falei, cara, o que é isso? E nesse momento eu ouvi Jesus falando comigo, falou, Mateus, eu sou quem abençoo, eu que proveio, eu que dou as coisas nessa vida, mas ouça algo, Mateus, a sua alegria nunca deve estar nas coisas desse mundo, a sua alegria sempre precisa estar na minha presença. Cara, eu entendi o que Jesus falou. No meu momento eu pensei, cara, que legal o carro, mas minha alegria não está nisso, não é isso que vai me completar, não é isso que vai satisfazer a minha vida, porque apenas uma coisa tem o poder de trazer essa alegria, a vida abundante no nosso coração. E Davi, no Salmo 27, onde nós acabamos de ler, Davi ele diz, uma coisa eu peço e a buscarei. Alguém diga, Beato, me diga uma coisa. Ele diz, é uma coisa. Davi tinha muitos recursos, Davi era o rei de Israel, então tinha muitas finanças, poderia ter qualquer coisa que quisesse na mão dele, mas Davi ele está focado em uma coisa. Davi tem uma coisa consumindo a vida dele, o desejo dele, a mente dele está dizendo, uma coisa eu peço, e ele está dizendo, e eu a buscarei, que eu possa morar todos os dias da minha vida na casa do Senhor. Em outras palavras, está dizendo, Deus, eu quero viver uma vida de intimidade, nesse relacionamento, eu estou buscando por mais, porque só tem uma coisa que faz sentido na minha vida agora, é ter o Senhor, a tua presença em minha vida, é uma coisa. Você lembra em Lucas capítulo 10? Essas palavras não soam familiar, quando Jesus está na casa de duas irmãs, chamadas Marta e Maria, e a Bíblia fala que Maria está atucanada, fazendo muitas coisas, ela tem muitas urgências, e ela está com muitas demandas, e ela está arrumando a casa, porém, Maria está aos pés de Jesus, enquanto Marta está nessa ocupação toda, e Marta fala, Jesus, mande com que Maria me ajude, mas Jesus fala, Marta, Marta, você está preocupada e ansiosa com muitas coisas, mas Jesus fala, uma coisa, apenas
apenas é necessária. Mais uma vez, diga comigo, uma coisa. Jesus fala, uma coisa é necessária. Maria escolheu a boa parte, dela não será tirada. Em outras palavras, Jesus está dizendo, tem uma coisa, Marta, que eu preciso que você entenda, que é mais importante que tudo, que ao momento que você descobrir isso, que é estar aos meus pés, que estar nessa relacionamento de intimidade, de comunhão, na minha presença, nada mais vai importar. E isso é extraordinário, porque Jesus fala com Marta. O rei Davi está fascinado pelo Senhor. Ele diz que eu possa morar todos os dias da minha vida na tua casa, para contemplar a sua formosura. O que Davi viu, gente, que fez os seus olhos serem cativados? O que Davi viu em Deus, que fez com que os seus olhos fossem atraídos como um imã, a ponto de ele só conseguir ver uma coisa na vida dele? Gente, quanto mais você conhece a presença do Senhor, eu quero dizer para você, mais você tem fome, sede, mais tu tem um desejo de estar na presença do Senhor, porque você foi criado para buscar a Deus. Um cara que me impressiona na Bíblia é Moisés, cara, porque Moisés, ele tem um encontro extraordinário com Deus, e talvez no Antigo Testamento, talvez ninguém viu mais milagres e coisas sobrenaturais do que Moisés viu. Você lembra? Moisés foi o homem que Deus escolheu para ser libertador da nação de Israel, que estava escrava no Egito, e Moisés, a gente viu as 10 pragas sobrenaturais que Deus manda até o Egito, para que Faraó dobrasse o seu braço e permitisse que a nação de Israel saísse. Quando Moisés está saindo com a nação de Israel, a Bíblia fala que Faraó e seus homens foram de atrás, e nada mais, nada menos do que sabe o que Moisés vê? Ele estende seu cajado, e ele vê o mar vermelho se abrir na frente dele. Você consegue imaginar o poder e a dimensão disso, cara? Se você for até o mar, você verá o poder e a dimensão disso. O mar se abrindo, e o povo passando. Moisés viu coisas extraordinárias, viveu experiências sobrenaturais com Deus, níveis de provisão incrível. A Bíblia fala que eles andavam no deserto e os seus pés, os seus sapatos não se gastavam. Os Nike Shox da galera, os Nike Air, não gastavam. Tinha uma nuvem que cobria e dava sombra para eles. Todos os dias caía comida do céu. Uau! Que nível de provisão que Moisés vivia. Cara, mas me cativa que depois de Moisés de ver tudo isso, em Êxodo capítulo 33, ele diz, faz um pedido para Deus. Ele fala, Deus, depois de ver tudo isso, eu rogo-te uma coisa, eu rogo-te que tu me mostre a tua glória. Deus, eu estou buscando por mais, eu tenho um desejo na minha vida, Deus, uma coisa, eu quero ver a tua glória. Moisés, você tem certeza sobre isso? Nenhum homem pode ver a minha glória e continuar vivo. Você consegue entender? Moisés está pouco se importando com isso. Ele fala, eu rogo-te que tu me mostre a tua glória. É impossível alguém ver Deus face a face, a glória de Deus manifestada, alguém permanecer vivo. Você lembra a propósito no livro de Lucas, quando Jesus é transfigurado, essa história é conhecida como o Monte da Transfiguração, e Jesus está agora, parece Moisés e Elias lá, os discípulos de Jesus estão lá, Pedro, Tiago e João, e a Bíblia fala quando Jesus se transfigurou em glória, ou seja, a glória se manifestou, todos eles caíram como mortos ao chão. Deus fala a Moisés, você quer ver mesmo a minha glória? Moisés diz, Deus, eu rogo-te, me mostra, porque não tem nada que eu estou buscando por mais do que te conhecer, do que experimentar o Senhor. Eu já vivi tudo nessa vida, já vivi tantas bênçãos, tantos milagres, todas as provisões. Deixa eu falar para você, querido, Deus é galardoador daqueles que o buscam. Você vem até a igreja, eu quero falar para você, Deus lhe abençoa, mas você sabe que o propósito de você estar aqui não é receber uma bênção, não é receber uma oração atendida. As velhinhas do meu GPS falam, mas Deus, faz uma oração para mim receber uma benção. Você sabe que é muito mais que isso. Você sabe que é muito mais que você buscar as mãos do Senhor, é você buscar a face do Senhor. E eu prometo para você que quando você se encontrar com o Senhor, você dirá como Davi apenas uma coisa, como dirá como Moisés, rogo-te que mostre a tua glória. Deus fala para Moisés, eu vou esconder você atrás de uma rocha, e eu vou passar e você vai me ver de costas. É a única maneira de você não morrer, você vai viver de costas, Moisés, e assim Deus faz. Alguns perguntam como Moisés foi capaz de escrever Gênesis, Êxodo, Levíticos,
Números, Deuteronômio, o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. Se Moisés nem estava lá, como Moisés descreveu a Arca da Aliança, a criação do mundo, como Moisés descreveu Adão e Eva no jardim, como? Alguns acreditam que quando Moisés olha as costas de Deus, ele consegue ver todo o passado daquilo que Deus havia feito. Que experiência extraordinária! Moisés, ele tem um desejo, ele quer ver a glória do Senhor, ele está desesperado por um desespero santo, ele está enfermo de amor, ele quer mais o Senhor. Tudo que eu sei é que quando você começa a experimentar a presença de Deus na sua vida, os seus olhos são cativados a uma coisa. Querido, essa vida tem tantas coisas extraordinárias para nós fazermos. Glória a Deus por isso. Essa semana a gente vai jejuar, e a gente está se abstendo de um prazer da nossa carne, que é comer algo bom. A propósito, quem gosta de comer uma coisa boa? Todos os domingos, quando eu vou pregar, eu tenho um acordo com Jesus, eu jejuo. O que significa, Mateus? Que eu estou só na capa da gaita na terceira reunião, o corpo já está quase fraquinho. Querido, tem tantas coisas boas, mas vou falar uma coisa para você: nessa vida, nada se compara a conhecer Jesus. Cara, e quando você começa a experimentá-lo, quando Deus desperta você para buscá-lo, e você começa, através do Espírito Santo, é apenas o Espírito Santo que pode revelar Jesus. Você pode passar uma vida inteira numa igreja, sentado num banco, você pode nascer num lar cristão. Eu nasci, e deixa eu falar para você, a maioria das pessoas que não conhecem Jesus nasceram num lar cristão. Você sabe por que conhecer uma religião e nunca Jesus verdadeiro? Porque não é sobre isso, é sobre você amar ao Senhor, e o seu coração ser cativo, a dizer como Moisés: tem uma coisa que eu vi, o Espírito Santo revelou Jesus para mim, e agora eu amo, eu quero mais intensidade do Senhor. Eu me lembro quando Deus me despertou para buscar Deus, cara, eu era adolescente, isso faz 3 anos atrás. As férias de julho, da escola, cara, eu falei: como nós vamos gastar isso? Vamos viajar? Não. Vamos andar de bike? Também não. Vamos jogar bola? Às vezes sim, mas... falei: por que não vamos buscar Deus, cara? Tinha mais 2 doidos comigo que topavam essas aventuras. Nós fazer, cara, vamos orar 10 horas por dia? É sério, Mateus? É sério? Vamos fazer um rolê? Cara, a gente vai orar. Que coisa mais extasiante do que você entrar na presença de Deus e Deus se revelar a você. Cara, que presença de Deus maravilhosa. Nós tínhamos um grupinho de jovens, era tão pequeno, era 15 a 20 pessoas, e eu me lembro o dia que acabou aquele grupinho, todo mundo dizendo: bora para a pizzaria, bora comer pizza. A propósito, crente, sempre acabar em pizza as coisas, sempre acaba no restaurante a reunião. Eu vou acabar hoje assim também. Mas eu me lembro, cara, a reunião que acabou tudo, a galera: vamos fazer um rolezinho, sábado à noite. Cara, eu não sei o que tinha acontecido comigo, mas eu tinha experimentado a presença do Senhor, e eu dizia: galera, vocês podem ir. Você não vai, Mateus? Por que você não vai? Cara, eu não sei, eu quero continuar buscando Jesus aqui, velho. Cara, eu não sei, tem um imã, tem uma coisa atraindo meu coração, eu quero estar na presença dele. Cara, isso me cativou. Isso, quando você experimenta Deus, quando de fato você mergulha nessa busca, você é capaz de entender o que Deus tem para você. O apóstolo Paulo, não diferente, ele também teve essa mesma experiência. O apóstolo Paulo viveu coisas incríveis com o Senhor, cara. Ele fala certa vez, falando a respeito dele mesmo, ele não quer se orgulhar, então ele fala em terceira pessoa, ele diz: eu conheço um homem que foi arrebatado até o 3º céu, e teve experiências inefáveis que ao homem não é lícito mencionar. O que é o 3º céu, gente? É o lugar onde Deus está. O 3º céu é o lugar onde o reino de Deus está, os anjos estão ali, e ele está falando: eu fui até esse lugar, não sei se em carne ou em espírito, mas eu tive essa experiência com Deus. Uau! Paulo, você viveu coisas extraordinárias. Mas sabe o que eu encontro nesse cara? No final da vida dele, no livro de Filipenses, capítulo 3, Filipenses é conhecido como as cartas prisioneiras de Paulo, quando Paulo está numa prisão em Roma, e ele é capaz de dizer ainda assim, depois de ter tido tantas experiências, ele fala: Deus, eu desejo conhecê-lo. Deus, eu ainda tenho fome por mais, ainda estou buscando por mais de ti. Paulo, não está bom, tu já foi ao 3º céu. Não, eu ainda estou buscando por mais, porque Deus é uma fonte inesgotável. Cara, o momento que você aprender a ouvir a voz de Deus, mais nada nessa vida vai satisfazer você.
O momento que você aprender a ser completo em Jesus, você não precisa de nada mais nessa vida, as suas carências vão embora, porque você tem tudo, porque você tem a presença do Senhor. Paulo diz: todas as coisas me são como refúgio. Algumas traduções falam esterco. Você sabe o que é esterco? Cocô de vaca. Não tem valor nenhum comparado à excelência do conhecimento de Cristo Jesus, pela qual eu sofri a perda de todas as coisas. Ele está dizendo: cara, tudo se tornou perda, tudo se tornou refúgio, porque eu entendi o que é excelente. Eu entendi algo mais excelente nessa vida, que é conhecer o Senhor, que é buscar ao Senhor. Muitas coisas são boas nessa vida, mas só tem uma coisa que é excelente: é a presença do Senhor. Paulo está dizendo: eu tenho sede por mais. Querido, eu tenho sido incomodado pelo Espírito Santo essa semana, porque eu creio que o Espírito Santo, ele está renovando na sua igreja a busca pela presença de Deus. Nós buscamos às vezes tantas coisas, investimos tempos em tantas coisas, passamos tanto tempo na rede social, postando stories e November Dump. E cara, existe algo mais incrível, algo que Deus nos chama a viver. Eu me recuso a viver uma vida aquém de buscar ao Senhor. Davi lhe diz: uma coisa eu peço, e uma coisa eu a buscarei. Alguém diga bem alto comigo: uma coisa. Existe um ambiente espiritual, gente, que nós só somos capazes de ter percepção quando nós largamos as distrações e nós começamos a buscar a Deus. Cara, quando você começa a buscar ao Senhor, quando você deixa as distrações, e alguns muitas vezes estão travados nessa busca, mas tem 3 coisas que destravam a nossa busca. A primeira coisa que destrava a nossa busca é inclinar o nosso coração, a constância de oração e jejum. Você pode dizer comigo: de oração e jejum. Olhe para mim, a oração, gente, não é apenas o meio daquilo que a gente consegue alcançar algo de Deus para a nossa vida. É verdade, Deus ouve nossas orações. A palavra de Deus fala que Deus é galardoador, presenteador daqueles que o buscam. Propósito passado que a gente fez 7 dias, sempre no segundo semestre a gente faz 3 propósitos. Uma garota chegou para mim e falou: Mateus, deixa eu te contar, cara, eu fiz um propósito com Deus nesse jejum. Eu falei: eu vou orar por isso, Deus, que isso poderia acontecer. Ele falou: Mateus, estava na metade, já tinha acontecido. Eu falei: uau, muito bom, Deus é abençoador. Mas deixa eu falar para você, gente, oração não é apenas o meio que eu consigo algo de Deus, mas quando eu e você oramos, é o meio que Deus consegue algo de nós. Querido, quando você começa a orar, começa a acontecer uma entrega da sua vida total ao Senhor. Quando você entra nesse lugar de busca, de intimidade, Deus começa a fazer você render a sua vida ao Senhor, render a sua vida à vontade do Senhor. Já não é mais a minha vontade, mas é a vontade do Senhor. A minha vontade de fazer isso, mas se a vontade de Deus é outra, eu começo a render ao Senhor. E isso aconteceu com Jesus em Mateus capítulo 26. Jesus está no jardim de Getsemane. A oração de Jesus é: Pai, se possível me afasta esse cálice de dor, eu não quero ir para a cruz. Mas ele está orando, e ele diz: não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Porque Deus está levando Jesus a entregar a vida dele por inteiro. A oração, querido, mortifica a nossa carne. Talvez você perguntaria para mim: Mateus, não é o jejum que mortifica a carne? Com certeza, mas a oração também. Porque é impossível você orar e a sua carne, gente, não morrer. O problema, gente, é que às vezes a carne é muito forte. E a carne está tão forte que o nosso espírito não consegue buscar a Deus. Nós não conseguimos buscar por mais o Senhor, porque estamos tão inclinados às coisas carnais. E a palavra de Deus fala que aquele que se inclina para as coisas da carne, cogita das coisas da carne. Aquele que se inclina para as coisas do Espírito, cogita das coisas do Espírito. Quando você começa a se inclinar para o Espírito, você começa a usufruir, você começa a desfrutar das coisas de Deus na sua vida. Mas às vezes estamos tão baseados apenas nas coisas da carne. Acontece essa briga entre carne e espírito. Alguém diga bem alto comigo: diga carne e espírito. Eu quero as coisas da minha carne. E isso em Mateus capítulo 26 acontece. Jesus está com seus 3 discípulos mais íntimos, Pedro, Tiago e João, são os melhores amigos de Jesus. Quem aqui tem bons amigos aqui? Quem aqui tem ótimos amigos? Eu tenho ótimos amigos. Jesus fala: orem comigo. Jesus se retira um pouquinho para orar. A propósito, você sabia, gente, que a disciplina de vida, o hábito da vida de Jesus era oração? Esse era o hábito da vida de Jesus. Não acho que Jesus não era fit, mas acho que muito mais que para a academia Jesus orava. Não acho que Jesus se importa com nós irmos na academia. A propósito, alguns estão precisando.
Mas eu acho que muito mais do que academia, Jesus não está preocupado tanto com o teu corpinho físico quanto o teu espírito. Porque a palavra de Deus fala que o corpo para pouco se aproveita. Acredite se quiser, mas o espírito é eterno, o espírito é para sempre. Quando Jesus volta do seu hábito de oração, Pedro, Tiago e João estão fazendo o que? Eles estão dormindo, e Jesus acorda eles, mal acabado, não tem como orar pelo menos 1 hora comigo. Isso demonstra talvez que Jesus espere que todos os dias, 1 hora, nós possamos estar na presença do Senhor. 1 hora. Jesus volta para a sua oração. Quando ele volta, o que eles estão fazendo de novo? Dormindo. Aí Jesus explica: gente, orai e vigiai para que vocês não entrem em tentação. E Jesus fala: a carne é fraca, mas o espírito está pronto. Mateus, o que Jesus estava tentando falar com esse negócio? A carne é fraca. Gente, falar para você, na verdade não. A carne, ela é forte. A carne é fraca para as coisas de Deus, mas a carne é muito forte para o pecado, para as coisas do mundo. Quem consegue entender? Algum tempo atrás, um malucão queria conversar comigo, ele foi até meu escritório, eu atendi ele, ele já chegou cheio das desculpas, ele falou: pastor, andei fazendo umas burradas aí. E eu falei: conta aí. Mas já dizia as sagradas escrituras, a carne é fraca. E eu sabia onde ele queria chegar. O camarada começou a contar um monte de coisa, se envolveu errado, e foi. Eu falei: cara, o problema não é que a carne é fraca, a tua carne está muito forte, bro. Você precisa orar, jejuar para você vencer a sua carne. Agora Jesus fala: o espírito está pronto. Alguém tinha meado comigo: meu espírito está pronto. Teu espírito está pronto para quê? Para buscar a Deus, cara. O nosso espírito anseia buscar por mais. O nosso espírito anseia estar na presença de Jesus, porque é apenas a presença dele que nós somos completos. Quando você começa a buscar Deus, querido, a carnalidade na nossa vida começa a ir embora. Jesus falou: orai para que não caia em tentação. Algum tempo um falou para mim: Mateus, eu não consigo vencer a tentação na minha vida. Eu falei: o problema não é que você não consegue vencer a tentação, o problema é que você não está orando, querido, porque quem ora consegue vencer a tentação. Quem ora se mantém em um lugar acima das tentações. E a propósito, as tentações vêm. E a propósito, os homens, as tentações vêm em forma de mulher. E a propósito, mulher, as tentações vêm em forma de muitas coisas para vocês. Uma bebida. Estou brincando, mas falando a verdade. Querido, quem ora é capaz de discernir, dividir espírito e alma. Quem ora consegue saber: isso aqui é de Deus para a minha vida, isso aqui não é. Esse relacionamento vai dar ruim ou vai dar mal, ou vai dar bem, vai dar abençoado. Por quê? Porque você tem discernimento do Espírito Santo na sua vida. Quem ora não cai em tentação. Quando nós estamos orando, isso é incrível. Mateus, eu não consigo vencer o pecado. Isaías, quando ele está buscando a Deus, ele tem uma visão, o profeta tem uma visão, Deus está sentado no seu trono, e ele começa então a ficar apavorado com aquilo, e ele diz que os anjos e os serafins estão no trono, estão batendo as suas asas, e todos eles diziam: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda terra está cheia da sua glória. A propósito, você pode adorar o Senhor hoje, levante sua mão direita bem alto e diga: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Mais uma vez a sua voz: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda terra está cheia da sua glória. Ele começa a sentir, gente, aquela presença de Deus, começa a ver a santidade de Deus, a pureza de Deus. A propósito, a Bíblia fala: quem subirá ao monte santo do Senhor? Quem habitará na sua presença? Aquele que tem um coração puro e limpos de mão. Não tem como você estar na presença de Deus, cara, se você não santificar a sua vida. Não tem como você desfrutar de Jesus como um amigo, da companhia de Jesus, se você não santificar seu coração. Mas o profeta Isaías, ele tinha um problema. Quando ele olha tudo isso, ele fala: ai de mim, porque eu sou um homem de lábios impuros, habito num povo de impuros lábios. Outras palavras está dizendo: eu estou no meio de toda essa galera, eu estou no meio da faculdade, eu estou no meio desse negócio, e todo mundo age dessa maneira, e eu estou igual, falando que não deveria falar, meus lábios são impuros. Perceba, querido, no momento que ele vê a santidade de Deus, ele consegue ver o pecado na vida dele.
Tem vezes na nossa vida que você não é capaz de mensurar o teu estado espiritual, a não ser que você busque a Deus e tenha uma revelação de quem Deus é, da santidade de Deus. A propósito, quanto mais pecador você se sente, é porque mais perto você está de Deus. Se o dia que você sente que está bom, cara, o dia que você sente, não, eu estou bonzinho, eu estou santinho, cara, cuidado, você está muito longe do Senhor. Quando Isaías olha a santidade de Deus, ele fala, eu sou um homem de lábios impuros. Mas sabe o que é incrível? A Bíblia fala que nesse mesmo momento que ele reconhece o seu pecado, a sua debilidade, um anjo da parte do Senhor pega uma brasa viva que está em fogo do altar de Deus e toca a boca de Isaías, e o seu pecado, os seus lábios foram purificados. Essa brasa viva de fogo é um símbolo do Espírito Santo. A Bíblia fala que o Espírito Santo é como um fogo purificador, depurador, que santifica a nossa vida. Quando você busca o Senhor, quando você ora, quando você contempla o Senhor, o Espírito Santo santifica e lava você dos seus pecados. Isso é extraordinário, porque num lugar de oração é o lugar onde Deus consegue de nós aquilo que Ele está tentando conseguir. A pergunta é, você tem entregue ao Senhor aquilo que Ele quer de ti? É possível, querido, você passar anos sendo um frequentador de uma igreja, sem sequer, de fato, entregar teu coração definitivo para Jesus, sem de fato responder essa entrega. Querido, isso tem sido uma preocupação, um estado de oração minha, dentro da igreja do Senhor, porque um grande problema é que, talvez na igreja do Brasil hoje, nós estamos crescendo em número, estamos cada vez mais templos enchendo, pessoas vindo, hashtag quase uma moda participar da igreja, quase hashtag uma moda vir a Revo Church no domingo, mas a pergunta é, você de fato é a igreja de Jesus ou apenas você frequenta uma igreja? Cara, tem uma diferença muito grande. Porque o grande problema é um dia você chegar perante o Senhor e Jesus falar, bro, legal, mas eu não te conheço, quem és tu? Mateus capítulo 7 fala que no último dia chegaria pessoas que diriam para Jesus, eu fiz isso para ti, fiz isso, curei enfermos, expulsei demônios, fiz isso. Jesus falou, bro, massa, mas quem que é tu, cara? Eu nunca te vi no quarto de oração, eu nunca te vi buscando a minha presença, eu nunca vi você lendo a sua Bíblia, e ali eu me falava com você, e ali nós tínhamos relacionamento de intimidade. Oração, gente, é o lugar onde Deus consegue de nós aquilo que Ele quer. Quantos aqui querem entregar o coração inteiro para Jesus? Diz amém onde você está. Através da oração e jejum, gente, é a maneira que Deus interfere aqui na terra. Experiências sobrenaturais só acontecem debaixo de um ambiente de oração, gente. Não existe como ter a presença de Deus sem buscarmos de todo o coração. E eu vou ser sincero com você, eu estou cansado, gente, de reuniões frias, onde nós viemos quase como um clube, encontramos amigos, damos risadas, mas saímos do mesmo jeito que entramos. É como uma comida e uma mesa toda posta e toda linda, mas o prato está frio. Tem algo no nosso coração que precisamos render ao Senhor. Essa busca, essa intencionalidade, debaixo de oração, querido, a presença de Deus se manifesta. E talvez seja por isso que essa semana, cara, nós vamos mergulhar buscando ao Senhor de todo o coração. E quando nós despertamos como igreja, toque alguém perto de você e diga, desperte como igreja. A presença de Deus começa a se manifestar. Debaixo de oração existe a atmosfera de manifestação do Senhor. Você lembra em Atos capítulo 12, verso de número 5? Tiago já havia sido morto, martirizado por Cristo. Nero, o imperador, toma ele como exemplo para os outros, dizendo, vocês vão continuar pregando a Cristo. Olha o que aconteceu com Tiago, perdeu o seu pescoço. Prendem Pedro agora. Pedro, o líder da igreja, está preso. E a igreja começa a entender, se foi ruim perder Tiago, será pior ainda perder Pedro. E a Bíblia fala então que a igreja se levantou e começou a orar. Gente, às vezes eu fico pensando que às vezes a coisa precisa ficar tão feia para a gente entender que a gente precisa levantar e orar. Meu irmão, eu vi gente na minha vida, quando a vida está acabada, está desesperado, está de ponta cabeça, o camarada vem, pastor, por favor, vamos orar, faz uma oração. Eu falei, bro, aonde você estava todo esse tempo que você não buscou a Deus? A Bíblia fala que quando eles começam a orar, Pedro estava na cadeia,
a Bíblia fala que um anjo da parte do Senhor entrou lá na cadeia e tirou Pedro lá de dentro. Todo mundo está na reunião de oração, eles estão na vigília do propósito, e de repente, vamos orar por Pedro, Deus salve Pedro, não deixe que aconteça como o Tiago. De repente Pedro chega na vigília, mas como que você está liberto? Um anjo foi lá e me tirou de dentro da cadeia. Sabe por quê? A igreja se levantou para orar. A pergunta é, e se não se levantasse para orar, o que acontecia? Eu tenho um palpite: Pedro também morreu. A oração, querido, ela proporciona esse ambiente sobrenatural. Pedro está no terraço, e Deus dá uma visão para ele, quando um homem chamado Cornélio está orando. Deus fala: Cornélio, ou melhor, Pedro, as orações e as esmolas de Cornélio subiram na minha presença. Cornélio era um gentil, o evangelho primeiro foi pregado aos judeus, e Deus fala: Pedro, agora você vai lá até Cornélio, e você vai impor as mãos, ele vai receber o Espírito Santo. Pedro está dizendo, mas ele é gentil. Está dizendo, as orações, as esmolas de Cornélio subiram para a minha presença, então você vai lá e derrama o Espírito Santo na vida dele, porque as orações são ouvidas pelo Senhor. Querido, apenas no ambiente de oração é o ambiente o qual a presença de Deus se manifesta. Eu amo uma história em Mateus capítulo 17, que Jesus, ele está enviando os seus discípulos para evangelizar, para fazer a obra de Deus, para trazer o reino de Deus. Jesus falou, vão de 2 em 2, é interessante, Jesus envia de 2 em 2, porque sempre você precisa um parceiro bom para a caminhada com Jesus. Quem aqui tem um bom parceiro que te incentiva na tua vida com Deus aqui? Todo mundo precisa de alguém que te puxa, alguém que te leva, alguém que caminha com você, um amigo, uma amiga, e Jesus envia de 2 em 2. Quando os discípulos estão lá, eles oram e as pessoas são curadas, assim como Jesus fazia. Eles pregam e as pessoas se arrependiam e se entregavam a Jesus. Eles encontram pessoas endemoniadas, eles oram e aquelas pessoas são libertas. Milagres acontecem, paralíticos andam, cegos veem. O mesmo poder que Jesus operava, Jesus ele comissionou sobre os seus discípulos, eles estão operando igual. Mas de repente, um pai chega para os discípulos e fala, gente, o meu filho é terrivelmente endemoniado. O demônio joga muitas vezes ele no fogo e muitas vezes joga ele na água, porque quer matar ele. Nós já fizemos de tudo e não conseguimos curá-lo desse mal. Por favor, vocês podem ajudar o meu filho. Eu fico imaginando Pedro, gente, pensando assim, deixa com Joe, é comigo mesmo. Ontem mesmo, expulsei um capetinho ali, e agora, esse capetinho aí também, que está no teu filho, vai ver. Gente, Pedro vai lá, ora pelo piá, adivinha o que acontece? Nada. O espírito maligno não vai embora. Eu fico imaginando Pedro então dizendo, se não deu chama João, que é o discípulo mais íntimo de Jesus. João vai lá, deixa comigo, eu sou o discípulo que reclino o ouvido no peito do mestre, tem intimidade. João vai lá, pessoal, ora, também não faz, chama outro discípulo. Acho que o Tomé, coitado, nem chamado, porque era discípulo incrédulo, né? Nem precisaram chamar. Nenhum dos 12 discípulos, acho que o Judas nem foi, correu fora também. Não demos conta. Aí eles fazem o quê? Fala com Jesus. Ô Jesus, WhatsApp aqui, deu ruim, deu BO, o que está acontecendo? A gente não conseguiu expulsar esse espírito maligno. Aí Jesus fala assim, geração incrédula. O que é incredulidade, querido? É falta de fé. Jesus, gente, com uma palavra, repreende aquele espírito maligno e o menino foi curado, no mesmo momento. Quando os discípulos veem isso, os discípulos ficam espantados, pensam assim, mas daí nós queremos ter um entendimento aí, por que com tu funcionou e com nós não? Aí Jesus fala uma famosa frase, ele fala assim, essa casta só se desfaz por meio de jejum e de oração. Você pode dizer comigo que é jejum e oração. Muitos acreditam, gente, que a casta que Jesus está falando era os demônios. A gente fala para você, não. O que Jesus estava falando, ele estava ensinando que essa casta que só se desfaz por jejum e oração é a incredulidade. Porque a incredulidade na nossa vida impede a gente de viver as coisas de Deus, impede a gente de mover em poder, impede a gente de mover em sinais e milagres.
Mas quando a gente jejua e ora, a fé cresce no nosso coração. Eu me lembro que a gente teve uma experiência muito parecida. Eu lidero grupos de GPS, gente, desde os meus 17 anos, quando meu pai desafiou a gente a liderar um grupo de GPS. E eu me lembro que nós estávamos na intencionalidade de multiplicarmos mais líderes, porque a propósito, quem consegue entender que você é um discípulo de Jesus e o que forma você como um discípulo é você fazer outros discípulos. A propósito, em Mateus capítulo 28, Jesus falou: ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e vos ensinando a guardar todos os mandamentos que eu tenho vos dito. Quando você alcança uma pessoa, você batiza ela, você ensina a guardar os mandamentos de Jesus, e em algum momento você envia essa pessoa, porque o propósito de Deus te salvar, me ouça, não é apenas que você vire um bom cristão e um bom frequentador, esquenta banco na igreja, mas Deus quer te usar. Quantos pode dizer amém? Diga para alguém perto de você, diga: Deus quer te usar. Deus quer fazer algo com a sua vida. E aí eu chamei o cara, falei: bro, você já está 2 anos aqui comigo, você já está indo bem, nós vamos abrir o teu GPS também. O cara falou: vamos? Eu falei: vamos. Ele falou: então, eis-me aqui. A gente abriu o GPS do cara. A abertura foi um sucesso total. Eu fui lá, tinha rapaziada, nós tudo adolescente, véio. O segundo GPS eu já não fui, mas foi uma benção também. O terceiro GPS, o cara me liga. Ele falou: Mateus, deu um BO aqui. Eu falei assim: como assim BO, velho? Ele falou: pois é, teve um amigo meu que eu convidei, que trouxe um amigo outro dele, e quando a gente estava orando, o cara está endemoniado. Eu falei: não pode. Ele falou: pode, o cara está aqui endemoniado. Ele falou: já aconteceu contigo? Eu falei: nunca. Ele falou: então por que comigo aconteceu? Eu falei: não sei. Rapaz, eu estou no GPS a vida inteira, nunca vi uma coisa dessa acontecer. E eu falei: já orou por ele? Ora e repreende no nome de Jesus, que você tem autoridade sobre o inimigo. Ele falou: esse que é o problema, eu já orei umas 10 vezes e não sai. E o cara estava tão desesperado, gente, né? Eu no telefone com ele, eu falei: não, cara, mas não pode, você tem a autoridade de Jesus, vai com fé, vai com mais garra. Eu falei para ele. Ele falou: Mateus, é verdade, que veio, escuta aqui, botou no telefone endemoniado. Eu falei: tira esse negócio de mim. Velho, treta louca. Ih, rapaz, já vivi cada coisa nesse ministério. Eu falei: o que tu quer que eu faça? Ele falou: vem aqui, velho, vem aqui. E eu falei: bora então. Qual que era o meu carro? Um Mozão Tubarão. Eu entrei naquele carro ungido, engatei a marcha, tirei o freio de mão, vendei uma cavalinha de pau na esquina e falei: vamos detonar esse demonhão. Mas sabe o que é mais incrível, gente? O mundo espiritual, cara, ele é muito real. Esse meu amigo contava assim: Mateus, sabe o que me deixava com medo? Que o demônio falava assim através do menino: o desgraçado tá vindo mesmo. Diz que de repente o cara falou assim para ele, e ele virou a esquina. Gente, olha a doideira. Eu estacionei na frente do carro, da casa dele. Gente, assim, glória a Deus. Eu estava naquelas semanas assim, cheio do Espírito Santo. Eu estava no rebolejo espiritual, gente. Eu tinha jejuado, eu tinha orado, eu tinha lido a palavra, eu estava cheio da presença de Deus. Você estava com medo, mas do que medo, rapaz? Você tem autoridade no nome de Jesus. Quem pode dizer um amém bem alto aqui? Eu cheguei naquela casa, quando eu entrei, ele já falou, todo mundo, cara, que cena cômica, todo mundo encostado num canto e o cara lá, todo mundo, aquele lá, eu falei: dá de perceber? Gente, eu falei: na autoridade do nome de Jesus, eu repreendo você, esse rapaz vai ser livre, ele vai ser do Senhor Jesus, solte a vida dele. Rapaz, voltou: onde é que eu estou? Eu senti que saiu uma coisa tão ruim dentro de mim, eu estou sentindo o amor. Ele começou a chorar, eu comecei a sentir o amor de Deus. Quando aconteceu isso? Gente, a mesma resenha que aconteceu com Jesus. Esse meu rapaz ali de GPS, ele falou assim: tá, Mateus, vamos ter a conversa. Por que com tu funciona e comigo não? Eu falei para ele: bro, eu não sou mais amado de Jesus, não tem nada especial sobre mim, mas tem uma coisa que você vai precisar viver na tua jornada, que eu não posso viver por você, e mesmo que eu te ensine, precisa ser uma decisão tua. Tu precisa orar e jejuar. Tempos atrás um cara perguntou para mim: ô Mateus, precisa tanto assim? Todo domingo que eu vou pregar, cara, eu jejuo. Mateus, precisa tanto? Se você não jejuar, Deus não aparece. Não, cara, apesar de nós. Gente, mas eu entendi na minha vida, tem uma coisa que ou você deseja buscar por mais,
ou a presença de Deus não vai se mover. Precisamos entrar nessa dimensão. E quando eu e você oramos e jejuamos, essa casca de incredulidade, gente, se desfaz. Quantos aqui essa semana, gente, você quer que a sua fé cresça em nome de Jesus? Eu quero na reta do final dessa mensagem. Pode entrar um barulho santo aí. Obrigado, Pavan. Falar a respeito, gente, da grande valorização e da grande expectativa e desejo que nós temos que ter para um avivamento genuíno. Deixa eu perguntar aqui, gente, quem aqui no seu coração você está, como Davi, dizendo uma coisa: eu quero buscar mais do Senhor na minha vida. Cara, eu não sei se isso desperta você, eu não sei se isso move o seu coração, mas sabe o que eu quero pregar para você, Revo Church, Revolução Church, me ouça. Deus destinou nós a ser uma tocha de fogo no meio dessa geração, a ser pessoas que queimam a presença do Senhor. Não, cara, nós não vamos ser uma igreja fria, apática, presa ao pecado, aquém de carregar a cruz, de viver algo intencional e radical com Jesus, mas Deus nos chamou para viver um cristianismo verdadeiro, cheio do Espírito Santo. Eu acredito, gente, que a igreja do Senhor Jesus, ela precisa se arrepender e voltar a esse lugar de busca, cara, esse lugar de simplicidade, esse lugar de amor, esse lugar onde Jesus é tudo, cara, onde Jesus é tudo, cara. Às vezes damos tanta importância a tantas coisas dessa vida, e eu vou falar para você, não é que não tenha, cara. Você dá importância para sua família, para o seu trabalho, tem boletos a pagar, hashtag vem mesmo, tem filhos, tem vida pessoal. Deixa eu falar uma coisa para você, a pior tragédia que pode acontecer, cara, nessa vida é você viver apenas para você mesmo e perder a melhor parte, a boa parte, que é buscar ao Senhor, cara. Um tempo atrás a gente estava participando de uma reunião com alguns pastores. Um pastor amigo meu, ele trouxe um empresário muito bem sucedido, o cara está na casa de muitos milhões, está quase beirando o bilhão. Cara cristão, generoso, homem de Deus. Na pandemia do Covid, esse cara, ele contraiu o Covid, ele ficou tão mal, cara, esse empresário, que ele ficou 2 meses em coma. 2 meses em coma. Os médicos mesmo já haviam falado, chamado a família deles: olha, nesse tipo de caso, não sai, prepare-se, ele vai falecer, não sai. Milagrosamente, cara, esse cara acordou do coma, ele está vivo até hoje, mas o que me choca, cara, é a história que esse pastor amigo meu trouxe. Ele falou: quero que vocês contem para todos os pastores aqui o que você viveu. Esse cara, de forma muito humilde, ele falou: gente, eu não sei como vocês vão entender isso, eu não sei se alguém vai acreditar nisso, mas quem não quiser acreditar não tem problema, mas eu preciso contar isso para vocês. Ele falou que esse tempo que ele estava em coma, ele se viu no portão do céu. Ele falou: eu nunca vi um lugar tão lindo, tinha tanta majestade. E ele falou: e eu ainda não tinha entrado para dentro do reino dos céus, mas eu sabia que eu podia entrar. Então ele falava: então eu sabia que eu tinha sido salvo, eu não tinha ido ao inferno, eu tinha sido salvo, porque ninguém me falou, ele sabia, mas eu tinha um senso de saber, eu posso entrar ali. Aí ele falou: do outro lado, cara, eu senti que Deus estava lá. Ele falou: era tanto amor, cara, era tanto amor, era um amor tão forte, eu nunca havia sentido algo desse jeito, humano, nenhum sentimento parecido, era tanto amor. E ele falou que nesse momento começou a passar as lembranças dele, da vida dele, e quando ele sentia esse amor, ele começou a pensar: cara, por que eu me dediquei em tanta coisa nessa vida e deixei de buscar Deus? Ele falou que Deus nunca era a prioridade dele, cara, eram os negócios, ele ganhava muito dinheiro, então ele sempre estava envolvido nisso. Ele falou que ele teve uma crise de choro, era uma tristeza tão grande, e o choro dele era: por que eu não busquei a Deus mais nessa vida?
Ele sabia que tinha sido salvo, mas ele conseguiu entender: eu perdi a boa parte, eu perdi aquela uma coisa que importava. E ele falou que quando ele estava chorando, ele ouviu uma voz e falou para ele: então volte e busque mais a minha presença. De repente, gente, ele ainda estava no portão. Ele contava nas palavras dele que ele teve uma outra crise de choro, e ele começou a entender, gente, o quanto ele podia ter feito pelo reino de Deus aqui na terra. Ele sentia: cara, eu fiz tão pouco, velho. Eu fiz tão pouco. Teve amigos meus que eu nem compartilhei sobre Jesus. Eu me dediquei tão pouco, eu fiquei tão baseado nas coisas dessa vida. E ele disse que ele chorava por ter se dedicado tão pouco a Deus. De repente, ele ouviu mais uma voz, falou: então volte e agora se dedique mais para mim. Ele fala: eu não sei o que aconteceu, tudo que eu sei é que eu acordei do coma, cara. Eu acordei do coma. Os médicos disseram: é um milagre você estar vivo, não sabemos como você voltou. E ele falou: essa aqui é a minha experiência, apenas para dizer para vocês, cara, tem uma coisa só nessa vida que importa. Tem apenas um desejo realmente que vale a pena, que é buscar por mais do Senhor. Ele falou: meus amados irmãos, vocês aqui são pastores, era uma reunião de pastores. Ele falou: continue fazendo o que vocês fazem, e se algum dia vocês tiverem a dúvida do que vocês estão fazendo vale a pena, ele diz: lembre da minha história, tem uma coisa que vale a pena gastar a vida, tem uma coisa que é buscar e servir a Deus, o resto tudo passa. Jesus falou: passarão os céus e a terra, mas a minha palavra, a minha presença jamais passará. Revo Church, o Espírito Santo quer nos despertar para essa busca. Cara, essa semana, cara, eu sinto que Jesus vai arrancar a gente da gente mesmo, cara. Eu sinto uma entrega que Deus vai fazer. Nós vamos ter experiências sobrenaturais com o Senhor, mas isso é um chamado. A Bíblia fala que muitos são chamados, poucos são escolhidos. Talvez a tua pergunta é: Mateus, como eu faço para ser escolhido? A resposta é: responda ao chamado. Eis que estou à porta e eu bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele. Cara, eu apenas quero sugerir, igreja, hoje Jesus está batendo na porta do seu coração dizendo: me busque mais. Você quer buscar mais ao Senhor? Cara, isso aqui está movendo no meu coração. Ontem à noite eu não conseguia dormir, eu ficava orando. Eu sentia Jesus chamando nós de novo a essa busca, essa intensidade, cara, esse amor. Se talvez você nunca viveu esse primeiro amor e você está aqui dentro, eu quero falar para você: essa semana Jesus vai destravar esse primeiro amor na sua vida. Essa semana Jesus vai se encontrar com você. Mas como Davi, a gente possa dizer uma coisa: peço e a buscarei, que eu possa estar na presença do Senhor. Quando você recebe essa palavra, diga amém onde você está. Fique de pé onde você está.